Olá, pessoal. Eu vou corrigir com vocês agora os exercícios do capítulo Bioquímica, onde a gente fala dos componentes químicos da célula, e agora nós vamos falar sobre os. Então, os componentes orgânicos são carboidratos, também chamados de hidratos de carbono ou glicídios, ou ainda açúcares, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Vou falar especialmente de carboidratos, hidratos de carbono, também chamados de glicídios ou açúcares. Nas próximas aulas eu falarei dos outros componentes orgânicos. Então, esse exercício que vale nota é para você fazer no caderno, cabeçalho completo. Cabeçalho completo é aquele da primeira aula. Colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série e turma. Você vai apresentar quando nós retornarmos, tá? Então, esse exercício tem duas questões e eu vou comentar as duas. A primeira questão pede para você citar e comentar sobre os tipos de carboidratos que existem. Então, existem três tipos de carboidratos: os monossacarídeos, formados por uma única molécula de carboidrato, os disacarídeos, formados por duas moléculas, e os polissacarídeos, formados por centenas ou milhares de moléculas. Então, os principais monossacarídeos que eu preciso que vocês saibam são eles: glicose, frutose e galactose. Quando eu tenho a união da glicose mais a frutose, eu tenho dois monossacarídeos ligados, aí eu tenho disacarídeo sacarose. Quando eu tenho a glicose mais a galactose, eu tenho um outro disacarídeo chamado de lactose. Quando eu tenho duas glicoses associadas, eu tenho disacarídeo maltose. Os polissacarídeos, eles têm centenas ou milhares de monossacarídeos ligados entre si. Então, por exemplo, aqui nós temos o amido, que forma as massas que nós amamos, como pães, farinha de trigo, macarrão. O glicogênio é uma reserva de glicose que nós temos no fígado. Então, os três tipos de carboidratos que existem são monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. No nosso sangue só circula monossacarídeo, mas nós não encontramos monossacarídeos nos alimentos que ingerimos. Então, nós encontramos ou o carboidrato em forma de disacarídeo, então, formado por dois monossacarídeos ligados, ou um polissacarídeo. Então, esses são os carboidratos que existem. Na segunda questão, eu pedi para você fazer uma refeição saborosa e nutritiva que contenha pelo menos dois tipos de carboidratos, identificando-os e apresentando a sua quebra na digestão. Então, você vai fazer uma refeição para mim. Eu escolhi uma salada de fruta. Olha só que delícia. Parece que aqui é um creme de leite, um iogurte. Tem um caldinho aqui, que pode ser leite condensado, um mel, né? E parece granola. Pessoal, nas frutas nós temos o abundante disacarídeo chamado de sacarose. No creme de leite nós temos o leite que tem o disacarídeo lactose. Então, nessa refeição que eu escolhi, saborosa e nutritiva, o leite é formado pelo disacarídeo lactose, que é formado por glicose mais galactose. É esse o resultado da quebra na digestão. A gente vai produzir a lactase, que vai quebrar a lactose em glicose mais galactose para serem absorvidos, então, esses monossacarídeos pelas microvelocidades do nosso intestino. Então, no leite, nesse creme de leite que tinha na minha salada de fruta, eu escolhi o disacarídeo lactose, e na digestão da lactose, quando ele é quebrado pela lactase, ele libera glicose mais galactose, que vai para o sangue, e o sangue leva para as células. Nas frutas, nós temos o disacarídeo sacarose. A sacarose, ela é um disacarídeo formado pela glicose mais a frutose. Então, quando a gente come uma fruta que tem a sacarose,
a gente produz a sacarase, que é a enzima que quebra a sacarose em glicose mais frutose. Mas você não precisa fazer os exemplos que eu dei. Eu escolhi fruta e o leite. Aqui nós temos as massas. As massas são formadas pelo polissacarídeo amido. Então, se você escolher uma massa, eu vou mostrar aqui a digestão dessa massa. As massas são formadas, então, pelo polissacarídeo amido, que é formado por 1.400 moléculas de glicose. Então, quando nós comemos uma massa, a gente vai ter que quebrar esse amido várias vezes até ele liberar todas as glicoses que o compõem. Então, você pode escolher a refeição que você quiser, mas nessa sua refeição você tem que ter pelo menos 2 carboidratos. Eu sugiro que você escolha alguma coisa que tenha amido, e a digestão é essa, em glicose. Sugiro o leite, né, ou os derivados, que vai ter lactose, e aí quebra em glicose mais galactose. Sugiro as frutas, que vão ter a sacarose, que quando é quebrada em glicose mais frutose. Então, você vai fazer o seu exercício da maneira que você achar conveniente. A refeição você vai escolher da maneira que você achar melhor, mas essas sugestões que eu te dou, provavelmente elas te ajudarão na refeição que você escolher, ok? Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Ótimos estudos para vocês.